E aí, gente, tudo bem? Essa nossa aula é destinada para os alunos do nono ano e ela vai trabalhar números reais. Bem, a primeira parte que nós vamos trabalhar aqui vai ser o diagrama do conjunto dos números reais, que é esse diagrama que você está vendo. Esse nosso diagrama ele possui alguns conjuntos numéricos e cada uma dessas letras possui um determinado significado. Elas são simbologias matemáticas. Por exemplo, nós sabemos que a letra N representa o conjunto dos números naturais, que são os números positivos. Sabemos também que a letra Z representa o conjunto dos números inteiros, ou seja, números positivos e números negativos. Sabemos também que a letra Q representa o conjunto dos números racionais. Racional, esse é representado pela letra Q, ele é representado pela letra Q, pois a letra Q representa a palavra quociente, que nada mais é do que uma fração, uma divisão, uma razão. Então, nesse conjunto, perceba que ele está englobando tanto o conjunto dos números naturais quanto o conjunto dos números inteiros. Ou seja, pertencem a esse conjunto números positivos, números negativos, frações, números decimais e dízimas periódicas. Bem, nós temos também o conjunto dos números irracionais, cujo nós temos aqui as dízimas não periódicas. Perceba que esse conjunto está separado dos outros. E tem uma linhazinha roxa aí que está separando o nosso conjunto. Significa dizer que ele é bem diferente e não está incluso nessa parte. Então, alguns exemplos que nós podemos ditar aqui de números irracionais são, por exemplo, a raiz de 3 e também o número irracional π. E nós temos, por último, o conjunto dos números reais, que são todos os meus números. Perceba que o conjunto dos números reais engloba a todos. Bem, página 173, aconselho que você esteja com o seu livro aí, na seção Pratique, nós vamos trabalhar a quarta questão. Considere os conjuntos A, que possui os elementos 0, 1, 2, 3 e 4, conjunto B, que nós temos elementos 1 e 4, e o conjunto C, que nós temos elementos 5 e 6. E relacione os elementos e os conjuntos de acordo com os símbolos, que a gente tem alguns símbolos que antes nós vamos ter que entender. Esse E significa dizer pertence, e o E com o tracinho significa dizer não pertence. Esse C, mais ou menos que vocês estão vendo aí, significa dizer está contido. E o C com o tracinho, obviamente, significa dizer não está contido. Bem, vamos relacionar de acordo com as nossas alternativas. O meu elemento 2 e o meu conjunto A, eles têm uma relação. Percebam só, o meu elemento 2, ele pertence ao meu conjunto A. Ele está incluso no meu conjunto A. Então, eu posso colocar aqui a simbologia de pertence. Bem, o item B trabalha com o elemento 4 e B. Se você notar, o 4 ele pertence ao meu conjunto B? Bem, nós podemos dizer que sim. Se você notar, os elementos do conjunto B são 1 e 4. Então, tudo bem colocar pertence. Bem, agora nós vamos fazer uma relação de contido e não contido. Perceba só, os conjuntos B e A, se nós notássemos, o B está contido em A? Vamos ver. Os elementos de B são 1 e 4. Esses elementos têm também no elemento A? Você concorda comigo que sim? Então, se tem, nós podemos dizer que o meu conjunto B ele está contido no meu conjunto A. Agora, o meu conjunto A está contido no meu conjunto B? Se você notar, eu tenho somente alguns elementos aí do conjunto A no conjunto B. Então, eu posso dizer aqui que o meu conjunto A não está contido no meu conjunto B. Agora nós vamos ver uma simbologia de união, que é esse U, e de interseção, que é o U virado, tá bem? Então, quando eu falo em união, eu falo na junção de todos os elementos dos seus dois conjuntos. E quando eu falo de interseção, significa dizer que o que tem nesse conjunto tem que ter nesse outro conjunto. É o que tem em comum nos dois. Então vamos lá. A interseção B. Bem, quais são os elementos de A que também tem B?
Vocês concordam comigo que são os elementos 1 e 4? Então está aqui a nossa resposta, elementos 1 e 4. Bem, C interseção B. Perceba que nenhum dos elementos que está em C, ele está em B. Então, eu posso dizer que esse meu conjunto é um conjunto vazio, ou seja, eu não preciso defini-lo. Bem, A união B. A união B são todos os elementos de A e todos os elementos de B. Então, 0, 1, 2, 3 e 4. E B união C. B união C são todos os elementos de B e todos os elementos de C juntos. Ou seja, 1, 4, 5 e 6. Na quinta questão, analise a afirmação correta. Bem, item A. Os números negativos não fazem parte do conjunto dos números reais. Isso é uma afirmação errada, né? Incorreta. Pelo simples fato que os números negativos são os números inteiros, que também são racionais, que também fazem parte dos conjuntos dos números reais. Até porque real inclui tudo, né? O zero faz parte do conjunto dos números irracionais. Aqui nós temos uma afirmação que está errada. O zero pertence ao conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais. C. O conjunto dos números racionais, lembra que são as frações, dízimas periódicas, números decimais, está contido no conjunto dos números naturais. Na verdade, é o inverso. O conjunto dos números naturais é que está contido no conjunto dos números racionais. Item D. Os números irracionais unidos aos racionais compõem o conjunto dos números reais. Está correto. Quando eu junto todos os racionais e todos os irracionais, eu tenho o conjunto em sua totalidade, que é o conjunto dos números reais. E os números racionais adicionados aos naturais compõem o conjunto dos números reais? A gente acabou de ver que isso é falso, né? Então, a resposta correta é o item D. Bem, sexta questão. Identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Primeira afirmativa. O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Bem, segunda. O número π pertence ao conjunto dos números racionais. Aqui são afirmações. Vamos primeiro ver a primeira, cada um passo a passo. O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Verdadeiro. Nós vimos que os inteiros estão contidos aqui no conjunto dos números racionais através do nosso diagrama. Bem, o número π pertence ao conjunto dos números racionais? A gente viu que isso é falso. Ele pertence ao conjunto dos números irracionais. Bem, o número raiz quadrada de 3 pertence ao conjunto dos números reais? Ele pertence ao conjunto dos números irracionais, que estão contidos nos números reais. Então está correto, verdadeiro. O número 0 pertence ao conjunto dos números racionais. Isso a gente viu que é falso. Bem, aqui eu trago alguma simbologia dos conjuntos numéricos que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção. União dos conjuntos. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu falei que união é quando nós unimos todos os elementos de um certo conjunto a outro. Então, a união B, basta eu unir todos os meus elementos. Então, a união B, eu vou ter tanto os elementos de A quanto os elementos de B. E a interseção dos conjuntos, eu trago aqui o mesmo exemplo, só que agora eu pego somente os elementos que tem tanto em A quanto em B. Ou seja, os elementos que tem tanto em A e B são 3 e 4. Bem simples, não é? Bem, com isso eu encerro a nossa aula agora, tá certo? E a próxima aula que nós vamos tratar é sobre potenciação. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e estudem bastante.